Olá, pessoal! Continuando a correção da página 113 e posteriormente indo para a página 124, tudo bem? Na 113 faltou, nós corrigimos o item, no caso a questão de número 5. Vamos a ela. Responda agora as questões chaves da abertura dos temas 1 e 2. Letra A. Quais foram os principais veículos de difusão do iluminismo na América? Fácil, gente. Eles estão perguntando de que forma que o iluminismo chegou até o continente americano. Lembrem-se, o Centro-Norte não tinha processo de pacto colonial, o que facilitava um comércio livre, fazendo com que, a partir do desenvolvimento comercial desse Centro-Norte de comércio livre, eles tivessem, além do desenvolvimento econômico, contato com processos intelectuais europeus, trazendo a difusão das teorias iluministas dessa forma para a América. Então, em resumo, devido ao processo de livre comércio, vai se fazer com que a camada do centro-norte das 13 colônias pudessem ter contatos comerciais e intelectuais, no caso de teorias intelectualizadas, surgidas dentro da Europa e, consequentemente, sendo trazidas para a América. Letra B. O que motivou a luta pela independência das 13 colônias inglesas? Nós já falamos isso dentro do processo de emancipação, o que trouxe a Revolução Americana. A busca, o que motivou vai ser justamente os altos pagamentos de impostos que foi imposto pela coroa inglesa após a Guerra dos 7 Anos. Estão lembrados disso? Devido aos processos de impostos exorbitantes, como a lei do selo ou a lei do chá, vai fazer com que os colonos do Centro-Norte e do Sul também, não se esqueçam que, no caso, o Sul, eles tinham a vontade de acabar com o sistema de pacto colonial, eles vão passar a se revolucionar contra o rei inglês, os altos pagamentos de impostos e a necessidade de fim de pacto colonial do lado sul das 13 colônias vão enaltecer o processo de emancipação norte-americana. Compreendido, gente? Agora vamos à página 124, né? 124, se eu não me engano, ela fala a respeito dos processos de independência da América Espanhola. Adoro, vamos lá. Número 1, se eu não me engano, eu pedi a letra A e a letra B para vocês, correto? Deixa eu dar uma olhada, a letra A e a letra B. Retome o mapa As Independências na América Espanhola da página 114 para responder as questões. Letra A, que regiões faziam parte do vice-reino da Nova Granada? Pessoal, na correção eu vou dizer a vocês, vice-reino da Nova Granada vai abranger Panamá, Colômbia, Equador e Venezuela, ok? Letra B. A unidade política da América Espanhola foi preservada após a independência. O que eles querem? Que vocês digam o seguinte, justificando, obviamente. O sistema econômico que foi imposto dentro da América Espanhola na colonização dos espanhóis após a saída deles se manteve? O que vocês acham? Eles conseguiram um ideal de igualdade entre todos, um livre comércio entre todos? Pessoal, lembra que a gente tinha conversado na videoaula sobre o processo de independência desses locais? Eu falei a vocês o seguinte, que apesar da liberdade comercial que os crioulos e os chapetones vão passar a obter com o distanciamento em relação à antiga metrópole que era a Espanha, isso não vai fazer com que se acabasse, se findasse a mão de obra escrava. Então, o processo de exploração econômica por meio de um sistema de plantation continuava, tudo bem? Então, a gente pode dizer o seguinte, a permanência do desenvolvimento econômico que anteriormente era feito pelos espanhóis aqui na América, se permaneceu, tudo bem? Mas isso não quer dizer que eles não desenvolveram outras vias de desenvolvimento econômico, mas o sistema de plantation, que é uma monocultura, uma mão de obra escrava, se permaneceu. Muito bem. Pedi a número 2 para vocês também. Leia o texto e responda as questões a seguir. Para os escravos, a liberdade se traduzia pelo rompimento das cadeias que os ligavam a seus senhores. Para mestiços e indígenas, indicava a possibilidade de abolição das discriminações das chamadas castas. Para os liberais,
que eram comerciantes, funcionários, proprietários de terra e etc., a liberdade significava o fim dos laços com a metrópole. Além disso, os despossuídos queriam terra, enquanto os proprietários e comerciantes desejavam a liberdade para produzir e comerciar. Letra A. Quais grupos sociais são citados no texto? Basicamente, gente, a camada escrava. Além da camada escrava, a camada de mestiços e indígenas que buscavam se desvencilhar dos poderes arbitrários que eram impostos. E, além disso, a gente tem também os liberais, formados por comerciantes, funcionários e proprietários de terra. Tudo bem? E uma outra coisa, um último critério que está bem no iniciozinho do texto, que fala a respeito dos senhores. Quem eram os senhores? Nada mais do que aqueles chapetones e aqueles crioulos. Letra B. A liberdade tinha o mesmo significado para esses grupos? O que vocês acham? O significado, sei lá, do princípio dos senhores de se desvencilhar da Espanha era o mesmo processo de significado que os escravos tinham na cabeça? Não, né, gente? A ideia, por exemplo, de liberdade para o regime de escravidão é ter um processo de fim de trabalhos compulsórios e de igualdade de direitos, tanto para escravos quanto para mestiços e indígenas. Enquanto chapetones e crioulos, não. Eles acreditavam que eu quero me desvencilhar do processo de pacto colonial com os espanhóis, objetivando o quê? Uma livre possibilidade de comercialização, porque vocês lembram, pacto colonial, a colônia só comercializava com a sua metrópole. Se chapetones e crioulos buscavam um processo de independência e de emancipação, é para conseguir controlar administrativamente os territórios da América. Compreendido, pessoal? Próxima questão, letra C. Com base no que você estudou na sua unidade, qual desses grupos conseguiu realizar o projeto de libertação? O que vocês acham? A camada básica, que eram os indígenas, os mestiços e os escravos, ou chapetones e crioulos? Pessoal, obviamente, chapetones e crioulos, que era a camada branca da sociedade, vai conseguir esse ideal de liberdade, só que a liberdade ela era uma liberdade administrativa e comercial. Voltando ao que eu havia dito a vocês, o processo de trabalho compulsório, ou seja, de escravidão, infelizmente continuou. E novamente dizendo a vocês também, aquela questão de discriminação e de preconceito, infelizmente também continuou, ok? Letra D. Se formos comparar o processo de independência da América Espanhola com a Revolução Francesa, percebemos a existência de projetos políticos e interesses divergentes, ou seja, diferentes, entre os participantes de cada um deles. Explique por quê. Vamos voltar, pessoal. Quem necessariamente de camada social conseguiu o processo de Revolução Francesa? Não foi o terceiro estado, que era aquela camada base, que abrangia burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos? Aqui, basicamente, quem vai buscar o processo de independência dos territórios americanos se desvencilhando da Espanha vai ser a camada média rica. Estão entendendo? Que não é divergente porque aqui na América Espanhola nós tínhamos o processo de busca de independência que vinha a partir do domínio da camada média e alta. Já na Revolução Francesa, quem buscou o processo de emancipação, de independência, em relação ao fim do absolutismo, obviamente, vai ser nada mais, nada menos do que o terceiro estado, ou seja, a camada base da população. Número 3. Observe a imagem ao lado e responda as questões. Novamente, pegando o livro, tá? Acompanha comigo com o livro nas mãos, ok? Nós temos os Estados Unidos, já independente, a Espanha com medo dos Estados Unidos e Cuba meio que implorando alguma coisa dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada. Em poucas palavras, redige um parágrafo descrevendo o acontecimento representado na charge. A mesma coisa que eu falei a vocês, né? O medo dos espanhóis de uma revolta dos norte-americanos em relação a eles. Lembrem-se que a Espanha estava fragilizada, ok? Os Estados Unidos protegendo o território cubano contra o domínio colonial espanhol. Compreendido, gente? Coloque isso com as palavras de vocês no caderno, tá bom? Letra B. Identifique os países representados pelos personagens da charge.
Que característica foi atribuída a cada um deles? Acabei de dizer, né, gente? Espanha, Estados Unidos e Cuba. Cuba amedrontada, com receio do ataque dos espanhóis. Ao mesmo instante, os espanhóis estão com medo de um ataque norte-americano. Letra C. Relacione a charge ao processo de independência de Cuba, destacando os interesses dos Estados Unidos da ilha. Qual é o interesse norte-americano? Basicamente, após o processo de independência, poder intervir no território cubano, colocando base militar com a base militar de Guantánamo. E não é só isso. A necessidade ou a busca norte-americana de também poder intervir no sistema político do novo território independente que seria Cuba. Queridos, no próximo vídeo eu estarei falando para vocês a respeito da questão número 4, que ela tem que ser mais explanada porque é uma questão de vestibular, tudo bem? Um beijo e até mais.